coisa. E não é preciso mesmo mais nada para ter hoje, com muito gosto, podemos chamar um dos decanos dos ralis em Portugal. Como já puderam perceber, está hoje comigo o sempre simpático e bem disposto, neste caso Jaime Falcão, ele que aceitou uma insistência minha, um convite que já vem de algum tempo, e eu sempre quis tê-lo aqui no 16 Válvulas. É verdade que o Jaime tem aqui, de facto, muitas coisas para nos contar, ele que continua ativo nos ralis, e é por aí que vamos começar, depois de dar as boas-vindas, agradecer mais uma vez, Sr. Jaime, e espero que me esteja a ouvir bem, dar-lhe as boas-vindas. Obrigado, está tudo bem. Está tudo bem. Dar-lhe as boas-vindas aqui ao 16 Válvulas, é com muito orgulho, digo-lhe sinceramente, que o recebo aqui, e queria começar por pedir ao Sr. Jaime, depois de dar as boas-vindas, que me explicasse como é que está a preparação, porque o Sr. Jaime é daquelas pessoas que não pode parar, já está, neste caso, a preparar a presença, aqui bem perto de mim, de Évora, em Serpa. Vamos ter mais uma etapa do Rally Sul, e eu quero saber como é que estão os preparativos. Hoje vamos começar de maneira diferente. Eu pedi ao Sr. Jaime que me diga como é que estão as coisas. Está preparadíssimo? Venha ao Rally de Serpa, da cidade de Serpa. Bem-vindo. Com licença, estou a acertar as suspensões, a tratar dos pneus, por aquilo como deve ser, e dar-me um pequeno toque de afinação no carro, um pouco mais. Está feito. Está ansioso por voltar à competição. É mais uma prova, não é aquela ansiedade. É mais um dia diferente, é mais um dia de divertimento, é um dia mais de automóveis e pronto, está a andar, sempre a andar. Isso é. E com, imagino eu, os seus amigos à sua volta, portanto, eu acho que em cada prova... Um grupo de amigos que são imprescindíveis, não é? São aquelas pessoas que impulsionam para andar para a frente. Claro que sim. Ou seja, então... Muito bem. Então, vamos para já, antes de falarmos um bocadinho da sua história nos ralis, que tem aqui com certeza muito para contar, mas eu gostava que explicasse a quem nos está a ver pela primeira vez como é que está a encarar esta temporada. Eu, por aquilo que percebo, o Sr. Jaime tem tido já presença, inclusive há poucos tempos, 2 semanas, talvez esteve no Rally de Portimão, mas eu queria saber como é que está a correr este seu ano de 2023, começando por me explicar para já que carro é que o senhor tem para competir neste caso. O carro que eu tenho é um Mazda 323, com motor 2000, preparado por mim, o carro preparado por mim. E, a parte eletrónica, tenho uma pessoa muito amiga que está aí a trabalhar em Lisboa, não faço publicidade, não passo o nome dele para salvaguardá-lo, e vamos andando, vamos caminhando, vamos tentando fazer sempre o melhor, procurando sempre inovar o carro. O carro está com uma boa performance neste momento, mas ainda estamos a tentar inovar mais. Muito bem. Então, explique-me, o campeonato que está a fazer, neste caso Sul, qual é? Porque há mais, é o Promo, é o Start? É o Star Regional Sul. O Star Regional Sul. E como é que está a correr até agora? Conte-me lá tudo, do que se lembra. Está a correr bem, dos casinos até correr bem melhor do que aquilo que eu esperava. E no Portimão também as coisas correram bem. Tenho um navegador novo, às vezes também há assim um bocadinho de falta de confiança, mas vai-se ganhando também com o tempo e as coisas vão correndo bem. Muito bem. Então, estavam a falar do Casinos, portanto, Casinos do Algarve, na zona, então, como estávamos a falar também, no caso, ao pé da Fatacil, onde nós tivemos a ocasião de estar presentes também em reportagem, aquilo em Lagoa, e eu ia perguntar-lhe como é que foi, porque foi um rally com muita história para contar também, porque deu aqui alguma polémica, a nível de inscritos, depois serem lá das 2 PECs, terminar quase de noite. As polémicas fazem parte do desporto automóvel, porque as organizações esforçam para fazer o melhor, mas às vezes surgem contrariedades, tanto às organizações como aos pilotos. Quando surgem os pilotos, complica a vida das organizações. Portanto, é natural. Pronto. Criticar é muito fácil. Agora, difícil é fazer igual ou melhor. Aí é que está um grande problema. Eu, para criticar, tenho que sentir com capacidade de fazer aquilo que o outro fez de mal. Se eu não tenho capacidade para fazer, não critico. Excelente. E como é que correu o seu rally, então? Disse terra, troços rápidos do WRC? Sinto mais à vontade na terra. Gosto mais de terra. Começámos de trás para a frente e acabámos bem, com uma boa classificação. O que é que chama boa classificação? Fomos quarto da geral, primeiro da classe, foi excelente. E os troços? Os troços eram bastante duros. Aquilo era mais para um carro de combate do que para um automóvel. E estar no pó dos adversários já não é, neste caso, inimigo seu?
Para mim não, eu já estou habituado, já tenho feito rallies, é que digo à organização, vim para um rally e estou a fazer um safari. Está a ver que isso não me surpreende, que eu já estou habituado a essas coisas. Há muitos anos. É isso, e já vamos falar também sobre isso. Em relação ao seu navegador, por aquilo que eu percebi, navegador diferente dos casinos do Algarve de Portimão, foi isso? É o mesmo. Ah, ok. Mas então o que é que me tem a dizer do mesmo navegador? É o Francisco. Francisco? O ano passado é que tive outro rapaz. O deste ano é o Francisco quê? Agora, nestes últimos anos, cada época um navegador novo. Novo a iniciar-se. Eu tenho sido, quer dizer, vamos lá, o professor deles, ou dou-lhe umas dicas que é para eles crescerem, para eles caminharem, e todos eles têm tido sucesso. Os que deixam o deste ano, como é que ele se chama? Francisco quê? Francisco Ponte, o irmão da Inês. Epá, o rapaz é bom, é atencioso. Ele esteve aqui no 16, eu tive a ocasião de o entrevistar. É atencioso, é muito humilde e vai longe. Aquele rapaz vai longe. É? E em relação às notas, teve que dizer a ele como é que tinha que dar a velocidade? Ou isso ficou logo a entender? Tenho o meu sistema e sou fiel ao meu sistema, né? Porque sinto-me mais à vontade. Portanto, o navegador tem que se adaptar ao piloto e o piloto ao navegador. Agora, ele tem que se adaptar ao meu sistema de notas, desculpa, ao meu sistema de notas, que é para que as coisas corram bem. E para atingirmos o melhor objetivo possível. Claro que sim. E como é que ficou, neste caso, o Rally de Portimão? Boa classificação também? Primeiro também na sua classe? O Rally de Portimão correu-me bem. Foi um rally que comecei de trás para a frente, mais uma vez. É hábito. Eu não estou muito à vontade no Alcatrão, não gosto muito do Alcatrão. E também não estava com uma grande confiança nos pneus. Estava a estrear uma nova marca de pneus, um novo tipo de pneu, e não me senti muito à vontade inicialmente e aquilo complicou um bocadinho. Mas pronto, comecei, acabei, tudo bem. É? Boa. E agora como é que vai ser em Serpa? Mais uma vez terra, calor, tenho que o preparar já para isso? O calor não é aquilo que me afeta. O que me afeta mais os percalços podem surgir. Claro, caso contrário, é um rally que eu vou fazer com calma, descontraído, já conheço a zona, já conheço os pisos, vou tentar fazer sempre o melhor possível. E trazer os queijinhos de Serpa também? Não sou, né? Mas trago mais qualquer coisa de Serpa. E umas taças, era já agora também isso. Faça-me recordações aqui. A gente trazer uma recordações é sempre bom. Muito bem. Este campeonato que estávamos a falar do Start Sul, não é? Que é onde está, vai terminar, como é habitual, em Tavira. Terra também que lhe diz muito, uma prova de que está ligado também por relações familiares. Já fez o ano passado. Eu pergunto como é que está a encarar o que falta de temporada e como é que quer terminar, neste caso, o campeonato Start Sul, neste caso em Tavira. Eu gostava de terminar o campeonato com uma boa classificação e que fosse receber um prémio da Federação. Isso para mim era uma grande felicidade, com a idade que eu tenho atualmente. Seria muito bom para incentivar a rapaziada nova a competir. E qual era o prémio que queria receber? Do piloto com mais anos em atividade? O piloto que é campeão? O que é que quer receber? Eu gostava de receber, porque eu digo sinceramente, muito honestamente, era um prémio na classe. Okay. E vai trabalhar para isso, não é verdade? Estou a trabalhar para isso, espero bem que as coisas corram bem e vou fazer os possíveis, não é? E costuma-se dizer que ninguém é profeta em terra própria. Como é que vai ser o Rally de Tavira? É um rally como os outros ou tem um sabor especial e o senhor conhece aquilo de olhos fechados porque acaba por ser uma cidade que conhece bem? Como os outros, ser em Tavira ou ser noutro local qualquer, a mesma coisa. Só que, estando em Tavira, estou junto da minha família, junto dos meus amigos, de amigos de infância, porque agora, ultimamente, nos últimos anos, não tenho estado em Tavira, ausentei muito cedo de Tavira, brincando há 50 e tal anos que me ausentei de Tavira, e a maioria das pessoas não os conheço já. Portanto, são aquelas da minha ligação de escola, aqueles miúdos de baile, aricos e não sei o que, essa rapaziada, tudo bem. Mas há muitos deles que já partiram, olha, e eu que vá cá tanto, que é para poder me lembrar deles. E é uma pressão extra, psicologicamente, para si ou não? É não querer desiludir, é estar, de facto, a querer fazer um resultado
para esses seus amigos que lá vão estar a vê-lo? Eu quando participo em Ou qualquer... esquece isso? Esquece essa situação? Eu quando participo em qualquer rally é sempre para fazer o melhor possível. Esteja, independentemente de quem estiver a ver, seja quem estiver a assistir, isso para mim não me importa. Importa-me eu fazer o melhor de mim, dar o mais de mim em prol das pessoas que foram ver os rally. Muito bem, fico contente de saber isso. Sr. Jaime, antes de regressarmos ao passado, voltarmos atrás no tempo, antes de avançarmos para aí, há uma pergunta que eu tenho que lhe fazer já para terminarmos e fecharmos aqui o dossiê 2023. Podemos contar consigo em 2024 e mais alguns anos? Ou já estabeleceu na sua cabeça o limite? Quer dizer, mentalmente eu estou preparado para isso. Só há um problema que é o económico. Porque isto, se eu tiver a felicidade dos meus amigos e dos meus fãs fazerem, como se chama de cá no Algarve, fazer uma vaquinha para que eu vá correr, lá estou. Mas vamos lá ver o que é que o tempo tirar. Quero aproveitar para agradecer aqui, eu sei que eles são muitos, mas aqueles que estão sempre mais próximos, aqueles que fazem parte do seu núcleo duro, quero deixar aqui para tudo agradecimento, ou até patrocinadores. Apoio aqueles que me acarinham e que me impulsionam para andar no rally. Não vou citar nomes, porque citar o nome de alguns, depois iríamos esquecer de outros, seria mau. Portanto, é uma palavra só. O meu muito obrigado a todos, aqueles que me acompanham, aqueles que me ajudam e aqueles que colaboram comigo. E patrocínios? Há alguns que mereçam aqui um agradecimento? Poucos, mas são pequenas quantias, mas pronto. Força! Os patrocinadores também agradeço a disponibilidade que eles têm em colaborarem comigo, em me ajudarem. E por onde se aparecerem mais patrocinadores e melhor patrocinadores, era ótimo para continuar. Mas eles aqui merecem que o senhor lhes diga qual é o nome, eles merecem publicidade. Quero aproveitar, Sr. Jaime, e dizer quais são as empresas. Começo por o restaurante do Caseiro. Que é onde? Fica já o apetite aberto. Luz Caro, a Funerária Camilo e a Autoreparadora da Várzea. Okay. E o restaurante do Caseiro é onde? O restaurante do Caseiro é onde? Em Arão Lagos. Isso são todas as paredes todas de Lagos. E que recomenda? Recomendo. Isso são pessoas simpáticas, pessoas amáveis e prestáveis. Epá, não posso elogiar mais porque também é demais, não é? As pessoas também têm que ver, as pessoas têm que conhecer as pessoas e ver se realmente elas merecem a sua confiança e merecem da minha parte toda a minha confiança. E aconselho. Claro que sim. Sr. Jaime, vamos fechar o dossiê, vamos abrir o dossiê da sua história nos ralis. Só às senhoras é que não se deve perguntar a idade, mas aqui vai ser importante para nós percebermos quantos anos são de competição, quantos anos é que tem atualmente, Sr. Jaime Falcão? Eu neste momento tenho 77 anos, daqui por mês e meio tenho 78. Boa, muito bem. Próximo final de junho? Meados de junho. Estava a ver que era quase o meu gêmeo, porque eu sou de 28. Não, eu vou dizer qual é a data, é dia 23. Olha, e hoje 28, quase gêmeos. Somos quase gêmeos. Tem uma diferença pequenina de anos, mas isso é uma coisa pequenina. Muito bem. Sr. Jaime, então, explique-me lá. Os ralis na sua vida acontecem porquê? Quem é que tem a culpa? Porquê? Podia ser tanta coisa, o jogador da bola, ser tanta coisa que podia fazer aí no Algarve e de repente aparece nos ralis. Quem é que tem a culpa? A culpa dos ralis é muito simples. Comecei por ser mecânico de automóveis. Certo. Portanto, aí aparecia logo o bichinho. Fui uma pessoa que acompanhei muito de perto ralis e lia, assinava revistas sobre ralis e li muito sobre ralis. E depois tive qualquer coisa na vida não correu bem, não vale a pena entrar em pormenores. Fui trabalhar com um grande campeão, um grande homem, um grande senhor, o Santinho Mendes, em Abrantes. Certo, certo. E a família Santimentos que tem história, muita história ligada ao desporto motorizado. É a mesma coisa que falar na família toda dele, na esposa, nos filhos. Aquilo é uma família excelente. São muito boas pessoas. Tenho a maior consideração e respeito para essa família. Tive a facilidade de ir apoiar depois um indivíduo, dar assistência a um indivíduo, a Vila de Conde,
lá no circuito da Vila de Conde, uma prova de velocidade, e as coisas, o carro não... Surgiram algumas coisas no carro e eu tentei resolver as situações. Resolvi, o homem ficou satisfeito, e depois continuei a fazer assistência ao homem, depois eu, entretanto, deixei de só trabalhar com o Santinho Mendes. Eu é que ia experimentar o carro, é que afinava o carro, e o homem só tinha uma coisa, sentar-se no carro e conduzir. Boa. Aí já era uma coisa que eu ambicionava, fazer assistência aos carros de rally. Essa oportunidade surgiu e depois daí foi sempre a andar para a frente, né? Depois voltei para o Algarve, fui navegador a todo terreno, preparei carros no todo terreno, fui navegador com um falecido piloto de todo terreno, José Manuel Batista, um rapaz aqui de Lagos, desapareceu misteriosamente. Pronto. Continuei a dar, depois preparei um mini motor e caixa e o carro todo, comecei a fazer umas provazinhas piratas e ganhar algumas também. Depois fui navegador no todo terreno de outros pilotos, fui navegador em vários rallies com um indivíduo aqui de Portimão, que é o José Martins, que é o indivíduo que está à frente do Clube Automóvel de Portimão, o diretor de prova. E depois eu comecei a andar e comecei a preparar-me. E quando é que passou para o lado do volante? Passei para o lado do volante nos anos 80 e pouco. E porquê? Foi algum dos seus pilotos faltou? Era preciso, o carro estava inscrito? Quem é que vai avançar? Eu avanço. Jaime Falcão vai ser o piloto deste carro. É isso, mais ou menos, ou não? Ou esta é uma versão romanceada? Eu preparei o carro. É que andava a fazer umas provazinhas piratas. Preparei esse carro. Experimentei o carro e comecei a fazer rallies com esse carro. Um Robert 114 GTI. Toda a gente ficava surpreendida de aparecer com aquela porcaria que eles chamavam que era um monte de latas e chegar ao fim. Terminava as provas com esse carro. Não tinha uma classificação por aí além, mas dentro das possibilidades e mediante o equipamento e o material, fazia o melhor possível. E já nessa altura... Diga. Já nessa altura mudava também de navegador todos os anos? Tive alguns navegadores, não era todos os anos, aí a coisa era mais clara. Mas também tive vários navegadores, ao longo da minha vida tenho tido muitos navegadores. Depois passei para o Mazda, preparei o Mazda, a carroceria, preparei o carro todo, suspensões, etc. O motor foi evoluindo depois com o tempo, tem um motor 2000, foi evoluindo, e depois aí começaram a aparecer navegadores novos, rapazinhos novos, e eu dei-lhe hipóteses de navegarem e de aprenderem, e seguiram outros caminhos, e alguns até foram campeões do Regional Sul. Como, por exemplo, lembra-se assim do nome de um deles, assim de repente? O Miguel Luz. Miguel Luz. Ok, muito bem. Foram, e estou feliz por eles claro, caminharem e seguirem à frente e recordarem-me como um amigo. E quando houve decisão a nível de rallies, nunca houve o pendor, uma vez que tinha essa experiência e utilizava, no caso, a facilidade do todo o terreno, nunca esteve em causa fazer rallies ou admitia, em determinada altura, que talvez a sua vida fosse mais o todo o terreno do que os rallies? Nunca foi assim nada que o chamasse? Já tive algumas vezes para desistir, por falta de poder económico, não é? Porque, como sabe, o material custa todo muito dinheiro, embora a mão de obra não pague, mas o material custa dinheiro. Especialmente pneus, onde é que se gasta mais dinheiro? E vamos caminhando, vamos fazendo alguns Mas o todo o terreno não? O todo o terreno está mesmo posto de lado? É rallies e pronto? Posto de parte porque é muito caro. É mais caro que o rallies. Neste momento, as inscrições são muito mais caras, o material é muito mais caro. É tudo muito mais, as despesas são muito maiores. Mas não tenho saudades nenhuma do todo terreno, digo sinceramente. Pronto, a minha suspeita era essa. Muito bem. Sr. Jaime, e será, eu aqui não tínhamos combinado nada, por isso não está preparado, mas eu posso fazer esta pergunta assim. Quando lhe peço o melhor momento da sua carreira nos rallies, consegue-me isolar só um para não estarmos aqui a noite toda de conversa? Para minha pena, não podemos mesmo fazê-lo, mas aproveitando nesta ocasião, consegue-me relembrar aqui aquele que tenha sido o maior acontecimento na sua vida ligado ao desporto motorizado, aquele que fica para contar aos seus amigos quando estão a comemorar alguma coisa? Um foi como navegador. Força. Com o José Martins, com o Lada,
tivemos a hipótese de ficar uma excelente classificação no Rally do Algarve e um parafusinho dos platinados saltou e estragou-nos a corrida. O distribuidor. No meu caso, como piloto, foi ano passado que eu estava muito bem classificado no Rally da Vila de Bispo e o motor calou-se e nunca mais quis trabalhar. Mas estes são momentos tristes, mas eu quero ouvir momentos bons, felizes, daqueles que ficam na sua memória por boas razões. Ficam na minha memória. É todas as vezes que eu termino o Rally e que vou ao pódio. Já aconteceu muitas vezes? Já aconteceu várias vezes e é assim. É a parte melhor do Rally, é essa. É aquele momento do apoteose. Pronto, o resto é conversa. Muito bem. Acredito que seja isso. Toda a gente e etc. E outro ponto alto dos Rally, estou aqui há anos, fui a Leiria receber um troféu da classe. Bem, e é isso que procuro este ano. Sim, eu procuro este ano. Também já fui ao Pombal receber um prémio da CUM, um segundo lugar da CUM, troféu CUM do Sul. São momentos altos, são momentos bons, onde se convive com vários pilotos, pessoas que a gente não conhece, fica a conhecer. Nos automóveis encontra-se muito boas pessoas. Mas também se encontra... Sim. Encontra-se tudo um bocadinho. Sr. Jaime, e aquilo que eu queria também saber, e a nível do passado, se há, já me explicou aqui dois motivos, que são com certeza para nunca se esquecer, os platinados, do lado a que eu fixei, mas para termos aqui uma ideia, e voltamos logo ao início, quando o senhor começou a correr, vamos imaginar na primeira corrida, consegue-nos explicar como é que era fazer provas de rally nesse ano, para compararmos com aquilo que hoje em dia acontece? Quer-nos dar aqui uma ideia de episódios ou da maneira como era fazer rallies nessa altura? Em comparação com o agora, não é? Eu comecei a fazer rallies com o Robert. E a expectativa não era grande. Certo. E o primeiro rally que eu fiz com o Robert foi com um navegador, um excelente moço, mas também tinha uma pancada, meu Deus. Isso faz falta. Faltava de vez a mola, que aquilo era complicado. Mas pronto. Nós conseguimos terminar o rally de Lagos com algumas avarias, com alguns problemas, mas conseguimos terminar o rally. Depois desse rally, foi sempre a caminhar, sempre tentar melhorar o carro e tentar sempre fazer o melhor possível. O meu objetivo é sempre melhorar, procurar melhor. Para que me sinta... Mas aceita aqui este meu desafio e explique-me lá como é que era chegar às provas e depois regressar, porque há histórias, obviamente, não sei se é o seu caso, e é isso que eu quero ouvir, porque nessa altura não havia reboques, vamos dizer assim, e tinha que ser levado o carro a rolar. Era o seu caso ou não? Eu, por acaso, cheguei para provas com o meu Robert, que me dava de pneus. Exato. Dava de pneus, tinha pneus de estrada. Chegava ao rally, tirava os pneus de estrada, montava os pneus de terra e ia fazer o rally. Se tivesse sempre felicidade, não acontecer alguma coisa, é que era complicado. Mas, graças a Deus, nunca aconteceu nada. Deu sempre a voltar para casa. E pedia boleias, naturalmente, em relação a se acontecesse alguma coisa. O navegador levava o carro dele, que era para a gente ir tirar notas. Ok. Porque o carro de corrida não podia tirar notas, não é? Claro. Ou seja, a pergunta final que eu tinha aqui para si, porque é importante perceber que todos têm um exemplo, vamos lá, um ídolo, da qual acompanham a carreira e gostavam de ser assim. No seu caso, porque eu acredito que haja pilotos, pelo contrário, que me dizem que o Jaime é um exemplo de um piloto que eles querem seguir por uma carreira longa, tudo mais, nós sabemos isso. Mas agora falta perguntar ao contrário, da parte do Sr. Jaime, quem é o piloto que é o ídolo seu? Tenha gostado de ver correr. Por estranho que pareça, Sim. a realidade é uma. Eu não tenho aquele piloto top para mim. Certo. Os pilotos para mim são todos o nacional são do nacional, o regional são do regional. E sempre sempre um certo respeito por determinados pilotos que ponham ali um nível para mim. Está a ver? Mas dizer, pá, aquele piloto conduz assim, conduz assado. Por vezes o que faz o piloto também é a máquina que tem, é o material que dispõe. Portanto, eu gostava de ver muitos pilotos que andam em top andarem
com carros com menos potência, com equipamentos mais inferiores, com material mais económico, vamos lá, a fazer bilharetes. Não, se me derem um carro top, eu tenho que treinar o suficiente para que eu possa fazer um bilharete. Mas eu não, o bilharete é só o meu, e de alguns que eu conheço, só pego no carro no final de semana e no dia da corrida. Eu não pego no carro e ir lá e dar o meu melhor é muito bom. É isso que eu gostava de ver. Pilotos que vão para os rallies, como eu vi no rally dos casinos, houveram indivíduos que andaram lá o dia inteiro. Eu fiz 2 passagens. Fiquei satisfeito. É o que eu faço, 2 passagens. Só se o navegador tiver ali alguma dúvida, assim, poderei fazer uma 3ª passagem, mas é muito difícil isso acontecer, porque eu tenho uma mentalidade. Para mim, 2 passagens é o suficiente. Quanto mais eu conhecer o terreno, visualmente, menos eu acredito no navegador. E estou mais sujeito a dar uma chapada. Depois a coisa corre mal, não é? Claro que sim. Corre mal para o navegador, corre mal para a organização, corre mal para toda a gente. É verdade. Não tenho dúvida, e não queremos que isso aconteça. Ou seja, até aí aproveito e pergunto-lhe. Agora estava aqui a fazer um exercício mental e queria perceber como é que vai ser a sua resposta. Mas estava aqui a imaginar, portanto, já que estamos a falar de Algarve e naturalmente com o espírito combativo como nós conhecemos dos pilotos algarvios, alguns passam aqui com alguma frequência, inclusive há um deles que é piloto de 16 válvulas, portanto também no carro a divulgação que é o Paulo Anselmo de Olhão, com o seu, sempre com o BMW, tudo bonito. Mas eu estou-me aqui a lembrar de outra coisa. Estava aqui a pensar, naturalmente, com aquilo que acaba por ser o expoente máximo, e que os outros não levem a mal, mas é a minha opinião, dos pilotos algarvios. Estou a falar do Ricardo Teodósio, e ele que é conhecido e por ter vários Mitsubishi Lancer, os Evos fantásticos. Agora imagino que havia aqui uma disponibilidade, juntavam-se aqui os astros e chegávamos aqui a uma hipótese de pôr o Sr. Jaime Falcão a correr num Evo. O que é que lhe parecia? Tinha que fazer como me diz, treinar para poder experimentar o carro. Não estava nas boas. A primeira coisa que eu iria fazer, para pegar num carro desse, tinha que conhecer o carro. Tinha que conhecê-lo. Porque conduzir o carro de tração à frente é uma coisa, conduzir um carro de tração às 4 horas é outra. Claro. No dia a dia é uma coisa que conduz perfeitamente. Agora a rally é totalmente diferente. Não venham cá com histórias, porque quem conduz um carro 4x4 na estrada não conduz o carro 4x4 no rally. Não conduz. Porque o comportamento do carro é totalmente diferente, e o terreno é totalmente diferente, as situações são totalmente diferentes. Temos que ter a sensibilidade de estudar a máquina, conhecer a máquina e saber os nossos limites para podermos acompanhar a evolução da máquina, para que possamos tirar os melhores resultados com esse carro. Se me acontecesse um dia alguém que me oferecesse para dizer, olha, vais conduzir este carro neste rally ou não sei quem. Ia, na melhor, mas eu tinha que treinar o carro. Tinha que conhecer o carro. De outras formas, se quiser dizer que está aqui o carro vai embora, não. Isso não. Fica aqui o desafio, vamos ver qual é a opinião, se conseguimos chegar aqui, por exemplo, ao Ricardo ou outros que queiram ajudar. É um velho amigo. O Ricardo é um velho amigo. E pode ser aqui. Como o Ricardo, há mais velhos amigos do desporto automóvel. Claro que sim, não tem qualquer tipo de dúvida. Muito bem, Sr. Jean Falcão, vamos então terminar este apontamento. Estava a fazer outra vez contas de cabeça, já sabem, enquanto eu estou a ouvir, estou a preparar também isso. Estava a tentar chegar à conclusão. Qual é o número exato desde a primeira vez que se sentou num carro de rally, que percebemos que foi na navegação até ao dia de hoje? Estamos a falar de uma carreira de quantos anos? Quantas provas? Anos. Quantos anos? Eu comecei nos anos 80. Certo. E em que ano, para ser mais exato? A brincando, há 40 anos que ando ligado a isto. Pronto, muito bem. Só tenho mesmo é que dar-lhe os parabéns. Pronto, a única palavra que me sobra aqui é dar-lhe os parabéns. Gostar dos ralis, e nós precisamos de mais Jaimes, neste caso, como acontece consigo, e que é com muito gosto. Gostava que aparecessem era mais falcões. Então, é ver em casa uma pequena porta. É mais difícil. Agora aparecer a falcões é que eu gostava que aparecessem mais, nos automóveis.
Então, é ver dentro da família, dos primos e tudo mais, se alguém quer. Porque... Olha, eu não estou a referir do nome Falcão. Falcão, em termos Ok. desportivos, que aparecessem mais homens a aparecerem com novos e que quisessem evoluir e quisessem crescer. E há atrativos, pergunto eu, e é uma boa maneira de acabarmos. Acha que há atrativos para os jovens virem para os ralis, comparando com o seu tempo, ou não? Isto hoje em dia está difícil. Minha opinião pessoal, não há. Ok. Não há porque o material está muito caro. E depois, aquilo que eles chamam de material de segurança está muito caro. E estavam com muitas exigências e as pessoas ou têm uma carteira muito gorda ou então vão lá e voltam para trás. Patrocínio. Um patrocínio. Ou o avô Patrocínio. patrocínio também. Mas ouça, eu acho que há dinheiro muito mal gasto e nesses meninos aí que andam a sarar ao fim de semana, e não vale a pena mais nada, que eles, em vez de gastarem aquilo, gastassem carros para velocidade, para autódromos, para rallies, etc., era capaz de ser muito mais engraçado. E não põe a vida dos outros a risco, nem a deles. Como põe. Mais seguro. Mais seguro. Muito bem. Sr. Jean Falcão, só me resta agradecer a oportunidade. Foi um privilégio enorme tê-lo aqui no 16 Válvulas. Quem sabe nos encontremos pessoalmente nas voltas que a vida nos dá, mas é com muito gosto que o recebi aqui. É um exemplo de um piloto, um exemplo de vida ligado ao desporto motorizado, e o desporto motorizado em Portugal tem mesmo muito que lhe agradecer, e tenho a certeza que a própria Federação vai levar em consideração e vai haver, neste caso, o mérito que o senhor tem de vir a ser premiado por isso mesmo. Só me resta, de facto, é agradecer esta oportunidade. Desejar-lhe um bom rally, neste caso o Rally de Serpa. Seja bem-vindo ao Alentejo. Como sempre, vamos recebê-lo bem, como sabemos fazer aqui no Alentejo. E resta-me também querer que o senhor mantenha essa energia, essa vontade e que continue, de facto, com essa boa disposição para todos nós ficarmos satisfeitos por perceber que os rallies têm futuro também com gente como o próprio Jean Falcão. Um grande abraço. Uma boa noite. Um abraço, obrigado pela sua atenção e obrigado a todos por esta oportunidade. Até breve. Continuação de bom sucesso. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Até breve. Obrigado.